Quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Que alegria podermos estar novamente juntos, falando cada dia mais acerca da palavra de Deus e como é importante o poder do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, meu irmão. Como você está? Está se sentindo bem? Qual é a sua dor? Qual é o seu problema? O que angustia o teu coração? O que faz com que você muitas vezes se sinta enfraquecido na sua vida? Nós estamos aqui compartilhando com você, somos instrumento através da ONTV, do nosso processo realmente de aproximação do Pai. Tudo que nós vamos compreendendo, nosso entendimento, nós vamos compartilhando porque Deus nos pediu que realmente fizéssemos isso. Nos proporcionou os meios, nos vem habilitando, capacitando cada vez mais de conseguirmos através da palavra levar até você as nossas fragilidades, como somos muitas vezes fracos, vulneráveis diante da vida, do mundo, como todos os nossos irmãos que também passam e muitas vezes pensam que não tem uma saída, não tem como ter uma vida digna, realmente uma solução para os seus problemas diários, encontram-se muitas vezes perdidos no dia a dia, nas suas vidas, sem saber qual caminho seguir. E todos nós na vida, se hoje estamos aqui como resultado de vitória para vocês, normalmente todo irmão, todo cristão que é vitória e tem muitas bênçãos nas suas vidas, não tiveram passado fácil, meu irmão. Assim como talvez você esteja passando hoje na sua vida, nós também já passamos, diferentemente muitas vezes dos problemas que você vem enfrentando, cada um com a sua régua, né, de entendimento emocional, espiritual, em que ninguém está aqui para julgar o tamanho da sua dor, mas estamos para compartilhar como nós realmente chegamos a Deus e entregamos as nossas vidas, fomos resgatados pelo Senhor, somos restaurados no Pai, na sua palavra, estamos em comunhão com Deus, a importância de chamar Deus para essa conversa, de estarmos juntos com o Pai nessa caminhada em que Ele é capaz, o único, suficiente, magnífico, a sua sabedoria, o seu amor é capaz realmente de nos resgatar de todo o mal que este mundo como um todo muitas vezes nos envolve e é capaz de influenciar aqueles que não estejam em comunhão com o Pai ou não estejam vigiando nas suas atitudes, posicionamentos, tudo que acontece nas suas vidas. Por isso o Pai nos diz orar e vigiar nesse sentido, estarmos realmente constantemente em comunhão com Deus, na sua palavra, nessa conversa com o Pai, buscando entendimento, discernimento diante da vida e vigiando no seguinte sentido de estarmos atentos realmente em que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas todo o conhecimento ou o conhecimento que vamos adquirindo aos poucos, né? Que o Espírito Santo de Deus vai tocando os nossos corações e nos transformando
em um vaso novo, uma nova criatura, um vaso de honra, diante de Deus, que é realmente o que importa, e diante da vida de nós mesmos, conosco. O que nós podemos realmente, como nós podemos nos ver diante do espelho da alma das nossas vidas, nos nossos erros, nos nossos acertos, em que todos nós somos, né, convocados para isso. Né? Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos para estarem ao lado do Pai no grande dia, para a eternidade, em que quem já realmente conhece essa história, já leu de capa a capa, já conhece o final dessa história, sabe que Deus é o vencedor, o bem vence o mal. Todo esse mal que muitas vezes nós somos acometidos, talvez você esteja passando, meu irmão, por alguma tribulação na sua vida, você sente a influência do mal nos seus projetos, na sua caminhada, nas suas... no seu coração, na influência que você recebe nos seus pensamentos. Muitas vezes você tem um bom coração, você está em busca de ser alguém melhor, mas realmente o mal, ele é forte, ele arrasta o ser humano através das influências que nós temos neste mundo que nós fizemos parte. E das nossas relações com os nossos irmãozinhos, com os nossos irmãos. E o amor, o bem, ele é muito contido às vezes. Ele não faz aquele alarde todo, ele simplesmente é. Ser bom, ter amor nos nossos corações é algo que é mais fácil nesse sentido. Já o mal, para ele ficar em evidência, ele tem que arrastar pessoas, ele tem que realmente recompensar aqueles que estão a trabalho do mal nas suas vidas, para que eles tenham então algum tipo de prazer temporário e possam estar a trabalho do maligno, influenciando pessoas, destruindo vidas. E nós que queremos realmente estar ao lado do Pai nessa caminhada e buscamos um entendimento para isso, realmente passamos por processos muito difíceis na maioria das vezes, mas em tudo que nós vamos sendo desafiados, em que Deus nos permite pequenas ou grandes vitórias que nós vamos conquistando nas pequenas batalhas das nossas vidas, não é mesmo? Junto com tudo isso, conforme tudo que nós vamos pedindo para Deus para conquistarmos nos nossos dias, Deus então vai nos preparando a cada petição, a cada pedido que nós elevamos a Deus nas nossas conversas, orações, dependendo do projeto, meu irmão, que você tem na sua vida, de melhoria, de conquista. Quanto maior o projeto, maior o desafio, melhor preparado você tem que estar para receber de Deus a vitória. É assim mesmo que funciona. Isso você pode observar no mundo como um todo. Pessoas que desenvolvem grandes projetos financeiros nas suas vidas, empresariais, precisam realmente ter um preparo muito maior do que pessoas que têm projetos menores nas suas vidas nesse sentido, né? Imagine nos projetos que Deus tem para nossas vidas, que são magníficos, extraordinários, realmente. Claro que para a construção de uma vida espiritual, não necessariamente financeira, embora Deus queira que nós sejamos prósperos, sim, que nós possamos experimentar o que de melhor há nessa terra, porque fomos constituídos do pó desta terra para vivermos nessa terra e desfrutar do que há de melhor aqui. O problema é que muitas vezes, meus irmãos, nós estamos sob influência de coisas negativas, do mal na nossa vida, que nos enfraquece. Nós acabamos deixando de viver experiências magníficas, extraordinárias, que somente Deus é capaz de proporcionar nas nossas vidas, porque estamos desviados do foco, não é mesmo? Estamos vivendo muitas vezes uma vida disfuncional, algum desequilíbrio espiritual, emocional, que vem afetar muitas vezes até a nossa saúde, em decorrência de tudo isso, relacionamentos com as demais pessoas, em todas as esferas das nossas vidas, que não são saudáveis. Então muitas coisas acabam afetando o ser humano como um todo, que esteja desatento. Então por isso o Pai nos orienta, né? Orar, estar em contato, em comunhão com os irmãos que têm o mesmo propósito que a gente, em comunhão com Deus, na sua palavra, meditando dia e noite,
no sentido de compreendê-la e de realmente vivê-la nas nossas vidas, colocar em prática o Evangelho nos valores, princípios, instruções, correções, desse educar que o Pai busca também através das Escrituras nos orientar pelo melhor caminho, em que como o melhor professor, Criador de todas as coisas, que conhece o nosso interior e nos quer ver melhores. Então busca sempre fazer um melhor trabalho nas nossas vidas e nos auxiliando nessa caminhada, meus irmãos. Mas que nós estamos aqui para compartilhar, cada irmão em cada pauta que é desenvolvida na ONTV, com os nossos convidados, enfim, irmãos missionários, evangelistas, pastores que estão conosco, cada um com a sua experiência de vida, todos vitoriosos para a honra e glória do Pai, mas estamos aqui humildemente compartilhando com todos vocês o que nós passamos nas nossas vidas, as conquistas, os desafios, em que eu sou apenas uma aprendiz do Evangelho, uma estudante da palavra, que vem também através desse propósito estabelecido com o Pai, desenvolver a minha missão aqui, que é realmente levar o Evangelho conforme o entendimento que vou adquirindo da palavra a todos os irmãos, conforme o Espírito Santo de Deus vai tocando no meu coração. Hoje eu peço licença para compartilhar com vocês uma palavra que está neste livro da Pão Diário, volume 21, em que há uma meditação para cada dia do ano. E eu achei muito bacana compartilhar com os irmãos o que se apresenta aqui, que diz o seguinte, meus queridos: o culto da igreja ainda estava em andamento e tínhamos tido alguns visitantes naquela manhã. Então veja que é uma história que está sendo contada aqui, no Pão Diário. O orador estava apenas na metade do sermão quando notei uma de nossas visitantes saindo. Fiquei curioso e preocupado, então saí para falar com ela. Você está indo embora tão cedo? Disse eu, aproximando-me dela. Há algum problema em que eu possa ajudar? E ela foi franca e direta. Sim, disse ela, meu problema é esse sermão. Eu não aceito o que o pregador está dizendo. Ele havia dito que, independentemente do que realizemos na vida, o crédito e o louvor pertencem a Deus. A mulher lamentou. No mínimo, eu mereço algum crédito por minhas conquistas. Expliquei-lhe o que o pastor queria dizer. As pessoas merecem, sim, o reconhecimento e apreço pelo que fazem. Contudo, até mesmo os nossos dons e talentos vêm de Deus, para que Ele receba a glória. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, disse: o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. E ele disse aos seus seguidores: sem mim nada podeis fazer. E nós reconhecemos o Senhor como aquele que nos ajuda a realizar tudo. Então pedimos ao Senhor que nós venhamos a não nos esquecer de reconhecer por tudo que realmente Ele faz e nos capacita a fazer como filhos de Deus que cumprem a sua vontade para a sua glória, meus irmãos. Exatamente como nós estávamos comentando no que se refere a tudo isso. Se nós estamos aqui hoje buscando estarmos conectados com o Pai a partir do Espírito Santo do Senhor e da Palavra de Deus, e há mudanças extraordinárias, significativas nas nossas vidas, em que somos testemunhos de vitória, é para a glória de Deus, para o seu reconhecimento através, pelo seu reconhecimento diante da humanidade, no coração das pessoas que muitas vezes compreendem que são merecedoras daquilo que recebem, realmente pelo seu próprio mérito, e não compreendem que é o poder de Deus que realiza o bem na vida de todos nós e nos permite
realmente desafios que serão capazes de nos tornar pessoas mais fortes, resilientes, pessoas fortalecidas no nosso caráter, na nossa fé, que é assim que funciona o proceder do Pai. Então veja que essa mensagem de hoje do Pão Diário, são mensagens curtinhas, recomendo, né? Uma mensagem por dia do ano, vem realmente falar sobre tudo isso, inclusive o primogênito, o Cristo, o Messias, sempre falava durante, né, todo o seu trabalho missionário, que estava aqui para a glória do Pai, né, não para fazer de si mesmo, né, mas simplesmente o que o Pai viesse a fazer através dele como instrumento. Então veja, meus irmãos, que quando, nesse exemplo dessa história aqui do Pão Diário, em que essa mulher então se levanta no meio de um culto, né, de uma igreja, e diz que não concordava realmente com o que o pregador estava dizendo, que independentemente do nosso esforço, meu irmão, tudo que a gente desempenha na vida, mas as nossas conquistas vêm do Senhor. Isso é muito importante que se esclareça. Veja que é através da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da sabedoria de Deus, que nós estamos aqui vivos nesse momento, respirando. Veja que muitas pessoas simplesmente são bons na sua essência, agem dentro do que é correto, respeitando valores, e de tudo isso agrada o coração de Deus. Mesmo pessoas que não compreendam, não tenham esse entendimento, essa conexão com o Pai. Nós vemos muitos irmãozinhos que são até ateus, muitos nem acreditam na existência de Deus, embora isso não mude a condição de que Deus exista, né? Mas são pessoas que têm valores já intuídos pelo Espírito Santo de Deus nas suas vidas e são bons. E conseguem grandes vitórias através disso, porque vivem de acordo com o que a palavra nos orienta, mesmo sendo não sendo ainda conhecedores da palavra de Deus nas suas vidas. Mas veja o quanto Deus é maravilhoso, poderoso na vida, inclusive daqueles que não acreditam na existência do Pai, no dia a dia, em tudo que nós vamos conquistando nas nossas vidas. Já temos irmãos que, mesmo estando em busca do conhecimento, do entendimento da palavra de Deus, não chegaram ainda a compreender que realmente, embora nós tenhamos muitos planos, às vezes, nas nossas vidas, e vamos seguindo conforme o nosso próprio entendimento, se isso agrada a Deus, está de acordo com o que Deus espera da nossa vida, da gente, do nosso coração, do nosso posicionamento diante da vida das pessoas, nós vamos conquistando e achamos que a glória é nossa. Mas não, é de Deus, porque está de acordo com os planos que Deus já tem nas nossas vidas. Agora, quando nós estabelecemos alguns passos nos nossos dias que fazem parte de planos que exclusivamente nós traçamos para nós e que estão em desacordo com aquilo que é bom, que é justo, que é reto, que é digno aos olhos do Pai, e então nós temos derrotas, nós realmente não conseguimos determinadas coisas nas nossas vidas, é porque realmente não faz parte dos planos que Deus tem para nós. Porque querendo ou não, meus irmãos, independentemente do que venhamos a entender como sendo Deus, a existência de Deus diante de tudo que nós conseguimos ver e os planos que Deus tem, jamais ninguém foi capaz de imaginar, né? Sequer imaginar. Nenhum de nós é capaz de imaginar a grandiosidade dos planos que Deus tem para as nossas vidas, em que muitas vezes não recebemos determinadas bênçãos porque não estamos conectados com o Pai em querer saber tudo isso e nos adequarmos o nosso posicionamento, a nossa vida, as nossas atitudes com o que Deus realmente precisa nos preparar para nos entregar a bênção. Então, por isso que muitos irmãos, às vezes, recebem determinadas vitórias nas suas vidas e outras não.
ou porque estabelecem planos para si mesmos que não estão de acordo com os planos que Deus tem para cada um de nós, não é mesmo? Muitas pessoas mesmo tendo vários fracassos no que se refere a determinadas coisas, persistem e não param sequer para observar onde está o erro, que normalmente, na maioria das vezes, está em nós, que não estamos compreendendo qual o recado espiritual do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque Ele está dizendo que isso não, porque Deus é conhecedor do nosso futuro, inclusive das pessoas que irão cruzar o nosso caminho no porvir. Somente Ele é conhecedor disso tudo. E Ele sabe como, querendo o bem de cada um de seus filhos, desviar os nossos caminhos, nos dar livramentos nas nossas vidas. Principalmente quando o Pai observa que nós não estamos a serviço do mal. Nós estamos muitas vezes errando nessa caminhada, nesse caminho, por pura ignorância, no sentido de ignorar aquilo que está ali, muitas vezes visível, mas que nós não conseguimos enxergar porque estamos realmente buscando atalhos nas nossas vidas e não estamos colocando Deus à frente no nosso caminho, abrindo o caminho, dizendo: não é pela esquerda, meu filho, você tem que ir pela direita. É nesse caminho que você precisa direcionar o teu esforço, as tuas habilidades, os dons que Deus muitas vezes nos dá para as nossas vidas, né? Nos presenteia com dons, talentos, nos habilita, nos capacita na nossa vida. E então veja que, assim como nessa mensagem que nós observamos aqui dessa referência, as pessoas muitas vezes não compreendem que nós somos agraciados em tudo que nós recebemos nos nossos dias pela misericórdia do Pai, quando estamos de acordo com a sua palavra, nesse sentido, como algo que é resultado de bênção e de vitória na nossa vida, porque nós estamos seguindo não aquilo que a gente determina para nós, então nós conseguimos e vencemos, não, porque nós estamos seguindo o plano de vitória de Deus, que Deus tem para as nossas vidas, e não os nossos, porque como temos o nosso coração enganoso, somos muitas vezes influenciados pelas circunstâncias e pessoas, somos muito sensíveis de realmente nos desvirtuarmos dessa caminhada. Então, veja que quando nós conseguimos realmente vitórias ou algo nos alegra o coração, que conquistamos, é porque realmente todo o nosso planejamento, o nosso esforço, a nossa postura para chegar nesse resultado estava de acordo com os planos que Deus tem para a gente. Isso é agradável a Deus, isso é bom. E estar em comunhão com o Pai para saber que planos são esses capazes de nos trazer essa alegria, essa felicidade, essa plenitude é muito importante, meus irmãos. Porque muitas conquistas temporárias que as pessoas têm no mundo, às vezes, estão a serviço do mal. E o mal também recompensa para que pessoas tenham sucesso temporário nas suas vidas, depois vem para destruir, né, essas pessoas e quem está nesse vínculo, nesse ciclo vicioso do mal. Então veja que nós sabermos quais são os planos que Deus tem para nós e nós seguirmos isso é muito diferente de nós seguirmos os planos que nós temos para as nossas vidas ou seguir os planos que o maligno tem para as nossas vidas. Ou muitas vezes seguirmos os planos que nós achamos corretos sem o direcionamento do Pai, deixando brechas para que o maligno nos use a serviço dele. Há uma diferença gigantesca nessa caminhada em que nós devemos escolher sim a Deus, a tudo que Ele é capaz de nos
habilitar, nos dar de entendimento. E veja como Deus age nas nossas vidas a partir do momento que nós entregamos o que somos diante dele, exatamente como você esteja nesse momento. Independentemente do teu julgamento sobre si, sou fraco, ou não sou digno, ou não vou conseguir. Não importa a forma, ou estou com a minha vida destruída, para mim não tem uma saída. Sim, para Deus, Deus é que tem exatamente no momento como você se encontra agora, meu irmão. Nesse ponto que você entende que não tem mais como você guiar os teus passos a partir da tua própria força, então você entrega a sua vida para Deus e Ele toma realmente o rumo dessa história e é capaz de você viver o extraordinário, o sobrenatural na sua vida, o sobrenatural do divino dos céus na sua vida, algo extraordinário que somente quem já experimentou o agir do Espírito Santo, do Pai, nos seus dias é capaz de compreender isso. Então veja que nós estarmos em comunhão com Deus, e que muitas pessoas chamam de oração, outras de reza, outras de conversa, outras de prece, independentemente do segmento religioso que você pertença, mas você estar em comunhão com Deus, em contato com o Pai, chamando Deus para essa conversa, entregando a sua vida, compreendendo que Deus vai à frente de todos os teus caminhos e não há como dar errado, porque é como aquela pessoa que é responsável por uma criança, responsável de verdade, que segura a mão daquela criança ou a pega no colo para atravessar uma rua que pode ou não ser perigosa. Depende muito. E assim é que nós devemos compreender como Deus age nas nossas vidas, é realmente nos pegando pela mão a partir do momento que nós aceitamos obedecer, não é mesmo? Que nós aceitamos obedecer às orientações do Pai. Segue por aqui, haja assim, em que nós encontramos tudo isso nas Escrituras, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Em que nossas vidas nós temos já pré-determinado um plano de vitória para cada um de nós, ou talvez você pense, talvez na sua cabeça, que Deus lhe criou para lhe jogar em um mundo dominado pelo mal, a própria sorte. Você acredita nisso? Não. Nós fomos criados e colocados nesse mundo já com um plano de Deus para as nossas vidas, em que nós precisamos manter esta comunhão, esse contato com o Pai, para recebermos, conforme a nossa maturidade e disposição, as orientações de qual caminho a seguir, como em tudo na nossa vida. E compreender, atender esse chamado de Deus, compreender que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é que faz a diferença daqueles irmãos que conseguem realmente estabelecer planos de vitória. E quando eu digo vitória, meu irmão, é aquela vitória que te completa, não necessariamente financeira, embora acredite muito que a vitória financeira também é para nós, muita prosperidade, porque Deus nos fez para desfrutarmos as melhores coisas desse mundo, e veja que estão aí no mundo. Por que você não conquista? Compreende? Que toda a prosperidade que há no mundo está à disposição de todos nós? Por que algumas pessoas conquistam muita prosperidade, inclusive financeira, e outras não? Por que isso acontece? Veja que nada precisa ser criado no sentido de prosperidade. Toda a prosperidade que você não tem, meu irmão, hoje, na circunstância do mundo hoje, toda a prosperidade que você não tem, ela já está no mundo e pessoas estão desfrutando disso. Por que você não está? O que está acontecendo na nossa vida que nós não estamos desfrutando do melhor dessa terra que Deus nos deixou como herança para que nós desfrutássemos aqui nesse mundo?
Por que nós não estamos recebendo essas bênçãos, não estamos conquistando? Qual é a chave que tem que ser virada em tudo isso para que nós simplesmente comecemos a desfrutar de tudo isso, meu irmão? Porque essa luta, essa dor, essa batalha sem fim na vida de alguns irmãos que simplesmente não conseguem a própria paz, não conseguem desfrutar do entendimento, não conseguem, simplesmente dizem que não conseguem. Então veja que é promessa do Pai, promessa de Deus nas nossas vidas, que nos criou para sermos vitória para a sua glória, que nós possamos cumprir os planos que Deus tem para nós e dar tudo certo e termos vitória em todas as áreas nas nossas vidas. Não é porque nós merecemos por A ou por B. Nós recebemos essas bênçãos pela graça do Pai para a glória dele, pelo plano que ele tem para a nossa vida e pelo mundo repleto de possibilidades que ele dispõe a todas as pessoas, em que cada irmão tem o plano que Deus tem para a minha vida, é diferente do plano que Deus tem para a vida de outras pessoas. Veja que o Messias era descendente de Davi. Sim ou não? Quem foi Davi? Não é mesmo? Então veja que nós temos sim planos de vitórias nas nossas vidas, cada um em uma determinada área. Existem pessoas que priorizam algumas áreas em detrimento, em prejuízo de outras, mas veja que Deus nos fez para sermos felizes, prósperos em todas as áreas nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós temos dificuldades e muitos passam uma vida sem compreender, alguns uma grande parte da vida sem compreender, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Compreender que em primeiro lugar vem Deus e o seu reino, e todas as outras nos serão acrescentadas. Aí vem aquele processo árduo, mas muito edificante de cada um, de compreender quem é esse Deus de vitória, de bênção para todos nós. Nos conectarmos a Ele, recebermos dele tudo de bom, de maravilhoso, de bênção, de vitória, de positivo, tudo que é bom que há neste mundo que Deus fez para todos nós e que já está aqui. Por exemplo, no dia de hoje existe planos de vitórias, planos de vitória maravilhosos que eu não estou desfrutando. Por quê? Porque falta algo em mim nessa conexão com Deus de entendimento para que eu possa desfrutar de tudo isso. E o dia que eu vier a desfrutar de tudo isso, será pela misericórdia do Pai, que tem um plano de vitória para a minha vida e que me orientou e que fez com que eu não errasse no seguir esse caminho até chegar ao resultado de bênção na minha vida. Não é por merecimento, porque eu mereci, porque eu criei esse plano, cheguei lá e o mérito é meu. Não. É porque Deus, a todo aquele que atende ao chamado, e vive de acordo com a sua palavra, coloca o Deus à frente, ele vai então guiando pelo caminho correto nas nossas vidas, meus irmãos. Veja o que diz na palavra de Deus, nas escrituras, toda a escritura inspirada por Deus, lá no livro de João, no capítulo 15, que nós observamos, que diz a palavra o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Veja que nós precisamos compreender, entregar a vida, as nossas vidas a Deus,
seguir a sua palavra e deixar que Ele direcione as nossas vidas, como nesse exemplo da palavra, que todo ramo que estando em mim, que não der fruto, Ele corta, nos dá livramento, nos livra, faça com que muitas vezes a gente esteja seguindo um caminho, colocando tanto esforço em algo que Ele já sabe que não vai dar fruto, meu irmão. Nas nossas vidas, só Ele sabe do porvir, do que nós estamos vivendo. E nós, como seres humanos limitados, né, no nosso entendimento, percepção das coisas, e muitas vezes desconectados com o Pai, achando que nós é que levamos, né, os nossos dias, nós ficamos persistindo em determinadas coisas, contrariando a palavra, não obedecendo ao Senhor, e vamos então... Tem pessoas que levam uma vida e não conseguem desfrutar de bênçãos que Deus tem para si. Exatamente por isso, porque todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, então, Ele limpa para que produza mais frutos ainda. Entende por que pessoas têm vitória, 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 vitória? De acordo com a palavra de Deus, entregando a sua vida a Deus, porque em tudo Ele acrescenta, e Ele regula, e Ele nos dá discernimento, e nos orienta, e nos dá livramento. Como é bom quando nós podemos ter essa compreensão, que se nós reconhecermos a nossa incapacidade no sentido de conhecer o futuro, a nossa incapacidade de conhecer o íntimo coração das pessoas com as quais nós vamos nos relacionar, mas se nós entregarmos a nossa vida para aquele que tudo sabe, que é o Criador de todas as coisas e conhecedor do futuro e do íntimo dos seres humanos, inclusive dos nossos corações, que é enganoso para nós mesmos, só Ele é capaz, meu irmão. Só Ele é capaz de nos capacitar a nós mesmos, de habilitar, nos tornar capacitados. Só Ele é o único que pode nos capacitar, nos habilitar de receber as bênçãos que Ele tem para nós, mas nós não temos como receber sem compreender tudo isso nas nossas vidas. Veja que diz a palavra: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Veja a profundidade disso, meu irmão. Assim como aquele ramo que não dá fruto, Ele corta, e aquele que dá fruto, Ele limpa para que produza mais fruto ainda, ou seja, aquilo que tem que nos dar livramento, Ele nos livra, Ele retira da nossa vida. E aqueles pontos que são de vitória, Ele frutifica, Ele justifica nas nossas vidas. Então Ele diz, quando está dando tudo certo na vida do ser humano, o que a maioria faz? Esquece de Deus. Ou começa a achar que o que está conquistando é por mérito. Por mérito, né? É porque eu mereço. Porque eu fui capaz de realizar na minha vida, então essa vitória é minha. Então veja que Deus nos fala que vós que estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, ou seja, nós que possamos chegar nesse entendimento, dessa compreensão, que já estamos acolhidos nele. Veja o que Ele diz: permanecei em mim, que eu permanecerei em vós. Nós precisamos estar em comunhão com o Pai, conhecer quem é esse Deus que nós amamos acima de todas as coisas, quem é Ele, que plano tem para nós. Então comece a se agir nas nossas vidas, vai cortando os ramos que não dá fruto, livrando, abrindo caminhos. Então, quando nós estamos realmente
começando a receber vitória, estamos firmes no Pai, então Ele dá mais fruto na nossa vida. São irmãos que têm vitória acima de vitória em todas as áreas da sua vida. E quando eu digo isso, pode ser desde a paz que a pessoa busca conquistar devido ao fato de estar vivendo um vazio existencial, uma vida sem sentido, e de repente consegue uma paz extraordinária para si mesmo, não é mesmo? E cada um sabe o que é o seu fracasso e a sua vitória. Muitas vezes, meu irmão, aquilo que você considera fracasso para você, para outras pessoas é motivação. O que para muitas pessoas é desafio, para outras pessoas é o quê? Conseguem ver com olhos de recomeçar, motivação, uma nova chance. E muitas coisas que de repente você considera vitória, para outros irmãos já estão numa fase que é a conquista apenas do primeiro passo. Eles vão ter vitórias muito maiores lá à frente, porque os planos que eles já compreenderam que Deus tem para suas vidas são grandiosos. E tem pessoas que não cumprem o processo. Tudo é um processo nas nossas vidas. Na primeira vitória, não é mesmo? Pensam que tudo mereceram pelo seu esforço próprio, não entendem que Deus é que sustenta e se contentam exatamente de ficar naquele mesmo lugar. Para eles está bom daquele jeito. Em relação a tudo nas suas vidas, não é mesmo? Alguns desistem, né, no meio do caminho. Também acontece bastante, né? Mais isso até. Então veja que o Pai nos diz que assim que nós vamos compreendendo, né, a lição e entregamos a nossa vida a Deus e vamos havendo essa mudança de hábito, esse vaso de honra que nós nos tornamos, que vamos buscando, né, honrar ao Pai também nesse sentido, para a glória dele, né? Nós nos tornamos um vaso de honra diante dos olhos de Deus, para glorificar a Ele, uma nova criatura. Então Ele diz: permanecei em mim que eu permanecerei em vós. Veja, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então veja, a profundidade disso, quando diz que o ramo precisa estar na videira para produzir o fruto, ele não produz em si mesmo. E lá no início do capítulo 15, veja o que diz: eu sou a videira verdadeira. Veja a importância dessas palavras, meu irmão. Você nunca dará fruto na sua vida em si mesmo, achando, no caso, que é merecimento pelo que você está realizando apenas. Você só dá fruto, meu irmão, quando os frutos de vitória são agradáveis aos olhos do Pai e o Espírito Santo de Deus age na sua vida, mesmo que você não tenha compreensão sobre isso. Mas como os planos que você está realizando na sua vida são agradáveis a Deus, são virtuosos, são retos, são dignos, são justos, isso glorifica o reino do Pai, glorifica Ele, agrada o coração de Deus. Então a vitória que nós conseguimos realmente é a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Deus, ou agimos segundo, né, a sua palavra, e permanecemos nele cada vez mais. Nós temos essas vitórias praça. Nós temos essa vitória, ou estas vitórias, pela graça de Deus e não por merecimento, né, como muitos acreditam nisso. Permanecendo realmente em Deus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É como uma folha ao vento. Vai para onde o vento levar, sem direção. Diferente daquele ramo, que somos nós, pelo exemplo que é dado aqui, né, em João 15, que permanece na videira. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, que secará,
e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Já viram essa cena? Muitas vezes as pessoas fazem o quê? Caem os ramos de uma árvore, secam. O que é feito pelo mundo com aquilo que está ali? Às vezes reúnem, queimam, limpam aquele local porque não tem mais sentido. Não produzem mais frutos muitas vezes. Não faz sentido de estar ali porque só fazem sentido quando estão conectados à videira. No caso do exemplo aqui, a árvore. Se não estiverem conectados com aquele que dá sentido a tudo que nós vamos realizar nas nossas vidas, é como folha seca, ao vento, como havia dito, ou recolhido, é lançado ao fogo e queimam. Só para isso que serve, meu irmão. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. De novo, talvez você não tenha compreendido essa promessa de Deus na sua vida. Veja, vou repetir o que diz a palavra, é promessa, meu irmão. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque todo aquele que permanece no Pai conquista o que quer, porque compreende os planos que Deus tem para as suas vidas. Não tem como dar errado a vida de alguém que é justo, que é bom e que se mantém conectado com o Pai. Não há um justo sem resposta, meu irmão. Respeitando, obviamente, o tempo de Deus, que muitas vezes não é o nosso, porque não estamos aqui para sermos, favorecidos nas nossas vontades, quando a gente quer, mas sim temos planos de vitórias nas nossas vidas. Permanecendo no Pai, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Você pede o que você quiser ao Pai, o plano de vitória, algo bom, justo e agradável a Deus. Você pede um plano extraordinário para a sua vida. Você, na conversa com o Pai, você estabelece planos muito bacanas, extraordinários com Deus. Ele vai atender, só que antes ele vai te preparar para isso. Até porque Deus não faz um trabalho mal feito, é Deus. Ele não irá te submeter a uma condição que você não esteja preparado para manter, meu irmão. Não é vitória que você quer, vitória é vitória. Não é plano bom transitório na vida da gente que acaba. Não, é vitória. É ser vitorioso. E em tudo que você pedir a Deus, Ele irá fazer, se permanecer nele. Por quê? Porque Ele irá nos orientar. Você quer vitória, meu filho? É vitória que você quer? Eu quero vitória nesse sentido. É bom, é justo, é agradável a Deus, é digno para a glória do Senhor. Então vamos junto, vou te preparar para receber a bênção. E dá-lhe desafio, e dá-lhe preparação para transformar aquele ser humano, capacitar aquele ser humano, habilitar para receber a vitória que ele está pedindo. Até porque com Deus não se negocia no sentido, como a gente vê muitas vezes, que é uma falsa teoria da prosperidade que algumas religiões, no caso, daí pregam, que é desafiar Deus. Deus não se tenta a Deus. Desafio a Deus nisso. Não. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, compreender os planos e compreender que Ele é Deus. Quem precisa se aprimorar para conseguir tudo de maravilhoso que Ele já criou e está aqui à disposição nesse mundo somos nós. Em que Deus é capaz de nos capacitar a levantar aquele que é improvável diante do mundo, que muitas pessoas às vezes olham, tá à margem da sociedade, olham para aquele ser humano e dizem: isso aí não vai dar fruto nenhum na vida, não tem condição de nada.
Entrega a vida para Deus e deixa Deus agir na vida daquela criatura e ela realmente estiver disposta. E diga: Pai, eu quero vitória na minha vida, estou à disposição. Vem lapidar esse ser humano que erra. Sou um vaso sem utilidade desse mundo, feito de barro. Quebra esse vaso e faz um vaso novo, Pai. Útil, de vitória, um vaso de honra diante de Ti, diante de todos. Entrega, meu irmão, a tua vida para Deus para ver se não vai acontecer. A palavra nos diz que se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O Deus que eu creio é um Deus de verdade. O Deus que eu sirvo é um Deus de promessa. Qual é o Deus que você serve, meu irmão? É um Deus que te deixa em dúvida? Você não vai conseguir porque, mas depende. Não, ele diz que tudo pedireis o que quiser e vos será feito. Só que ele é um Deus de sabedoria, de perfeição. Por que ele não ia atender um filho? Quem é que podendo, quando um filho olha para você e diz: eu quero um doce, você vai lá e dá um pacote de sal para ele e diz: e come, toma sal, que é o que tu tem. Isso não existe, meu irmão. Se um filho quer um doce, você vai lá e tenta preparar esse filho, ou ele tem que ter maturidade para comer aquele determinado doce. Às vezes não é a idade apropriada, mas às vezes já é a quantidade que ele tem que comer do doce, até para não ficar doente, para você deixar comer até, né? Somos assim. O ser humano é despreparado. E daí muitas vezes algumas pessoas conseguem algum tipo de vitória na vida e acham que é por merecimento, né? Acha que é por merecimento. É uma pena que muitas pessoas ainda estejam equivocados em relação a tudo isso e não compreendam o poder de Deus na vida, inclusive na vida daquele que não crê. Aquela pessoa que acha que tem mais poder na vida diante das coisas das pessoas do que Deus, sendo que Deus é que dá sopro de vida no ser humano. Chega lá naquele ser humano e deu sopro de vida a todos nós que estamos aqui. E muitos irmãos, por algum motivo ou por ignorarem muitas vezes o conhecimento, por isso que é importante o trabalho missionário de irmãos que estão em missão. Por isso o Cristo diz: ide e pregai o evangelho a todas as nações. Porque muitas vezes, meu irmão, algo que você ouça numa mensagem que tenha tocado o teu coração, que seja da palavra de Deus, e você fale para alguém, você seja a única pessoa que vai falar de Cristo na vida desse irmão, que vai dar esperança para a vida desse irmão, que vai tirar a dor do coração daquele irmãozinho que muitas vezes está desacreditado na sua fé, não tem mais esperança de continuar. Pensa que pedindo um doce ao pai, o pai lhe dará um pacote de sal e irá falar: come o sal e se contente com isso, que é isso que é para ti por hora, e é assim até o fim da tua vida. Foi para isso que tu foi criado. Não é assim que funciona. E veja que quando nós começamos a compreender a palavra, nos buscamos, né, sempre estamos nesse caminho de compreensão, né, de buscar entendimento. Nós lemos um Deus de promessa nos dizendo isso, que se nós permanecermos nele, na palavra dele, pedireis o que quiser que vos será feito. Agora, junto com isso, para receber a bênção, tem que ter a preparação. Quanto maior a vitória, mais preparado você tem que ter para manter, meu irmão. Não é a vitória que você quer para sua vida, ou tá bom assim do jeito que tá? Como é que tá a sua vida? Tá bom assim do jeito que tá? Então tá bom. Então eleva os teus olhos a Deus, agradece para tua vida como tá, e tá bom. Se você está em paz, se você está bem, está ótimo. Agradeça a Deus por isso, porque o que você conquistou até hoje, que faz com que você esteja bem na condição que você se encontra, é graças a Deus, para a glória dele. Mas existem pessoas que nós vemos no mundo que não estão bem na condição que estão.
seja por um motivo, seja por outro, ordem pessoal, ordem financeira, e que, conhecendo um Deus de promessa de que pedireis o que quiserdes e vos será feito, compreende que pode algo muito maior do que tem feito até o momento da sua própria vida. Ou que muitas vezes o que foi conquistando no seu dia a dia, no que se transformou, ainda é pouco. Compreende que há um vazio existencial em si mesmos, capaz de ser preenchido por Deus e estender a mão ao próximo e auxiliar os irmãos para que também compreendam que são capazes de conhecer esse Deus de vitória. Existem irmãos que nesse momento que estamos aqui no conforto, você aí, eu aqui em estúdio, né, conversando acerca da palavra de Deus, tem irmãos fazendo maravilhas pela vida de outros irmãos, porque já compreenderam algo muito maior e são instrumentos de uma obra diferente da nossa. E estão aí. E isso lhes dá o quê? Vitória. Muitas pessoas podem achar que ficar reclusos em uma vida vivendo a mediocridade é vitória. Tem outras pessoas que compreendem que não é o suficiente para si mesmos. Quando eu digo, né, que vivem assim uma vida média, né? Mediocridade no sentido de ter uma vida mediana. Para si está bom. Outros irmãos acreditam, quando estão conversando com Deus, que podem ser instrumento de algo muito maior, para a glória do reino, para a glória de Deus. E conversando com Deus, face a face com o Pai, diz assim: Pai, estou aqui, estou entregue, me habilita, me capacita, eu quero ser útil ao Senhor. Me parece muitas vezes que sou um vaso que não tem mais utilidade, está lá no estante, né? Sem utilidade nenhuma. Mas, e se eu entregar esse vaso na mão do oleiro, como a palavra nos diz, que já fizemos um estudo sobre isso, inclusive, aqui na UNTV. Entrega esse vaso na mão do oleiro, vai lá, quebra esse vaso, pega esse barro e faz ele assim, um vaso útil nas mãos de Deus, para que se torne um vaso de honra, um ser humano diferenciado, não para a glória de si mesmo, mas de Deus, Criador de todas as coisas, inclusive dos planos de tudo isso, de vitória para a vida de todos nós, para que sejamos testemunho do poder do Senhor na vida daqueles que não acreditam nisso, ou que estejam enfraquecidos na sua fé, não é mesmo, meus irmãos? Isso é importante. Veja que lá no capítulo 15 ainda diz o seguinte, ó: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O Cristo, o Messias, apenas vence a maldade no mundo porque ele permanecia em Deus e Deus permanecia nele. Quando Cristo se recolhia para orar, entrar em comunhão com Deus e ter forças, estabelecer-se, e era o Messias, para vencer o mundo através do amor, em que, mesmo quando crucificado, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, não sabiam mesmo, mas precisa realmente conquistar algo muito maior dentro de si mesmo. Nós que somos seres que somos diferentes do Cristo, né? Cristo estava nele isso. Nós precisamos desenvolver isso, de compreender quando somos atingidos pelo maligno, pelo mal, que a nossa luta não é contra o nosso irmão, mas o mal que está nele influenciando as suas vidas e que vem para nos atingir. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E o que é uma grande verdade? Tenho-vos dito,
estas coisas para que o meu prazer esteja em vós e o vosso seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Veja a importância de nós conhecermos quem é esse Deus, quem é o Messias, quem é esse, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e disse: ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Veja que hoje em dia, meu irmão, você vem à sua mente alguém que você daria a vida por essa pessoa? Quem vem à sua mente? Uma pessoa que você diria assim: eu daria nesse momento a minha vida por essa pessoa, para que essa pessoa viva. É ela ou eu, então eu daria a minha vida por ela. Quem seria essa pessoa? Quem seria essa pessoa? Vamos pensar um pouquinho diferente. Quem seriam essas pessoas? Você tem mais do que uma pessoa que você daria a vida? Que dissesse assim: é o seguinte, meu irmão, temos você e temos estas pessoas. É você ou eles? E que você daria a sua vida por essas pessoas. Você consegue? Vem à sua mente o nome de algumas pessoas? Muito bem, eu lhes pergunto: o que você sente por essas pessoas que você daria a sua vida? Amor? E essas pessoas te amam também? Que você daria a sua vida por elas? Vocês se amam e por isso você daria a vida por essas pessoas que você tanto ama? Pelo amor que vocês sentem uns pelos outros, que você seria capaz de dar a vida por essas pessoas ou por essa pessoa? Então, veja que é tão magnífico isso e tão maravilhoso se nós pensássemos assim, né? Nossa, eu daria a vida por essas pessoas porque eu as amo tanto, não é mesmo? Agora imagine o amor do Cristo, que deu a vida por todos, inclusive por aqueles que odiavam Ele. Ele deu a vida por todos nós. E na época, por aqueles que estavam o crucificando, Ele estava dando a vida por todos e por todas as gerações que viriam após Ele, após o seu trabalho missionário, digo. Pessoas que hoje zombam do Cristo, do Messias, dizem que não acreditam em Deus. E Ele suportou a morte de cruz. Ele veio como exemplo, como o primogênito que Deus então nos apresenta. Sejam assim, meus filhos, como esse. Ah, mas teria que ser humano, sentir na pele o que nós sentimos, não ser apenas algo espiritual. É porque não sabe o que é a dor de ser humano. Então Deus foi lá e fez. Enviou o Cristo, o Messias, fez carne para que sentisse tudo o que nós sentimos. As mazelas desse mundo, a dor, o frio, a fome, a maldade, a traição, calúnias, tudo, perseguição, tudo que nós seres humanos sentimos, muitas vezes em momentos pontuais nas nossas vidas, e Ele sentiu tudo e veio para se submeter como um cordeiro, para que todos nós pudéssemos. Qual foi a missão, a mensagem da cruz? Que nós nos religasse a Deus, todos afastados do Pai, nos conectássemos
estivéssemos em comunhão com Deus, em que quando o Cristo sua sangue, que hoje a ciência já explica, procurem o entendimento disso, tamanho foi o que ele sentiu quando a sua missão era levar os pecados do mundo em si, como se nós tivéssemos então a chance de, como um ser humano, nos restaurarmos, tivéssemos uma nova chance de ir em busca, uma nova aliança com o seu povo. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo. Vamos juntos. Venha conhecer o Pai, estou aqui para a sua glória. Em que ele não estava para fazer por si, mas pelo Pai. Aí nós temos pessoas que dizem que fazem e são vitoriosos em si mesmos, mas nem o Messias disse isso. Mas tem pessoas que pensam que acham assim. Tá faltando alguma coisa, meu irmão. Muitas vezes, e não estamos falando de religião. Estamos falando em algo que está muitas vezes perdido dentro de você, essa fé que pode ser que tenha sido abalado pelas coisas do mundo, que amargurou teu coração, transformou em pedra, mas o Messias veio para nos dar um coração de carne de novo, pulsante, para nos conectarmos ao Pai, nos tirarmos esse coração de pedra, amargurado, rechaçado, endurecido, para nos transformarmos a todo aquele que crê na palavra, que compreende que, embora tenha se moldado ao mundo, se transformado em um vaso distorcido, hoje você se vê como algo feio, inútil, sem sentido, mas na mão do oleiro você pode ser revigorado, ser transformado em um vaso novo, um vaso de honra, uma nova criatura, em que, permanecendo no Pai, o Pai permanecerá nele, e tudo que pedir será feito, desde que nós, obviamente, venhamos a seguir as orientações do Pai. Nos planos de vitória que você chama a Deus para essa conversa, você tem intimidade com Deus, você cria um relacionamento com Deus, você compreende os planos que Deus tem para você, que são inimagináveis. Ninguém é capaz de sequer imaginar a grandiosidade do que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. E nem estamos preparados para isso. Por isso, esse processo. Não é mesmo? Assim como quando somos criança, né? Temos um tipo de proceder e conforme vamos amadurecendo em idade, em condições, as circunstâncias da vida vão mudando. Inclusive tem uma passagem que diz, quando eu era menino, né, utilizava-me, enfim, de coisas de menino. Agora que sou homem, preciso fazer o quê? Continuar no leitinho, como se diz? Como menininho, como bebezinho? Não. O homem deve assumir a postura de homem. Diante de Deus, diante da vida, diante das circunstâncias, diante do mundo. Isso diz a palavra de Deus. Quem tem ouvidos que ouça, quem tem olhos que veja. Não é mesmo? Porque hoje em dia no mundo muitas pessoas simplesmente não estão dispostos a isso. Parece que querem viver como criancinhas diante do mundo, diante das responsabilidades, diante de todo o plano que Deus tem para sua vida, enfim, né? Ficam muitas vezes se vitimizando, não assumem responsabilidades em tudo. No trabalho não assumem responsabilidades, na vida pessoal não assumem responsabilidades. Decidem muitas vezes ter um
um relacionamento afetivo, não assume as responsabilidades dentro de um relacionamento afetivo, desconhecem, ok? Deus tem misericórdia de todos nós e nos chama para que nós venhamos. Vinde a mim e aprendei de mim, para que as coisas realmente tenham um resultado de vitória nas nossas vidas. E principalmente, meus irmãos, quando isso não depende só da gente. Por isso que a palavra nos diz que não nos assentemos à mesa dos escarnecedores, que não andemos no caminho dos errantes, dos ímpios, ou pedindo opiniões para pessoas ímpias, nos aconselhando no entendimento dessas pessoas. Por quê? Porque nós temos Deus para nos guiar diante da vida e de tudo isso. Então, a palavra nos diz ainda: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me recolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Forte isso, não é mesmo? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Muitas vezes, meu irmão, quando escolhemos a Deus ou buscamos levar a palavra do Pai, do Cristo, somos odiados, perseguidos. Pessoas debocham do cristão, não é mesmo? Zombam. E isso acontece. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado. Pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na tua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém, meus irmãos? Veja que o Espírito Santo que está em nós, o Espírito Santo de Deus que está em nós, dá testemunho da palavra do Senhor nas nossas vidas, como nós damos testemunho de tudo que é realizado e que nós conseguimos vencer nas nossas vidas. Veja que o Cristo veio para que as pessoas compreendessem muitas coisas que haviam se perdido no tempo, sobre o certo, sobre o errado, sobre o amor, sobre o perdão.
Porque na época muitas pessoas poderiam alegar que não entenderiam isso e não sabiam. Como eu saberia? Como hoje, muitas pessoas. Como eu poderia saber que isso é errado? Não é mesmo? Mas o Cristo vem para dizer que a partir do momento que Ele, então, veio testemunhando o Pai, esclarecendo as pessoas, não podemos dizer mais que não sabemos o que é o certo e o errado. Se o Pai diz que devemos perdoar, orar pelos nossos inimigos e até aqueles que nos perseguem, o que nós devemos fazer? Fazer o contrário? Se Ele vem para testemunhar o Pai, o Espírito Santo de Deus está em nós para testemunhar que o Messias esteve aqui e nós sentimos isso e nós somos testemunha do que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida através do Cristo. E somente aquele que vai provando isso, experimentando isso nas suas vidas é capaz de compartilhar esse processo com os demais irmãos, em que as pessoas não poderão mais dizer que não sabem disso, porque está sendo levado a todas as nações esse entendimento, essa palavra. As pessoas até podem recusar, porque assim como odiaram a mim, diz o Cristo, o Messias diz, odiaram a mim sem motivo, porque só veio para o bem, odiarão a vocês também, que estarão a repetir estas palavras como testemunho de mim, do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Não é assim? Muitos irmãos que estão em missão não se sentem assim? E assim os apóstolos também passaram por tanta coisa. Quando Cristo foi ao Pai e os apóstolos continuaram em missão, já leram sobre o fim de cada um deles? Perseguidos, não é mesmo? Odiados por muitos. Assim como odiaram o Cristo, ou não odiaram o Messias? O que você faria na época se hoje o Cristo viesse trazendo a mensagem da cruz como veio na época? Você seria daquela parte que entregaria sua vida ao Cristo e o amaria, e a Deus também, ou você seria a parte que odiaria o Cristo? Como se ele viesse como um revolucionário, tirar a paz do sistema, das pessoas que queriam simplesmente desconhecer o que era errado, normalizar os erros, fazendo aquilo ser algo como se fosse certo. E até hoje nós vemos isso, pessoas querendo normalizar as coisas que são erradas diante da palavra do Senhor. Ou você não conhece isso também? Conhece, sim. Hoje, nós que estamos aqui, meus irmãos, e a quem Deus permita como instrumento levar essa mensagem através das nações, estamos falando do Brasil, não poderá dizer que não ouviu o que foi dito hoje para a sua vida. Você poderá não ter gostado do que ouviu hoje, assim como pessoas se levantam dos bancos de igrejas e vão embora quando o sermão não lhes convém. Simplesmente não lhes convém, ou deixam de estar em comunhão com irmãos no mesmo propósito porque não convém às suas vidas. Você pode de repente não ter gostado dessa mensagem, assim como odiaram sem motivo a mensagem do Cristo e o pregaram numa cruz. E muito mais do que isso, humilharam, tudo o que fizeram, que se você nunca leu a história do Cristo, do Messias nas Escrituras, já viu algum filme, algum documentário, pode ter uma noção, muitas vezes já tem algo tocado no teu coração e você se emocionado com a história. Alguém que vem para pregar apenas o amor, o bem, reconciliar os filhos em uma nova aliança com Deus, e foi odiado por muita gente.
que resultou no que resultou. Mas também levou muitas pessoas a sentirem Deus nos seus corações, serem tocados e serem salvos nesse sentido de saberem que eles tinham um Deus de promessa, um Deus de vitória nas suas vidas, que é o trabalho que nós estamos buscando dar continuidade e assim vencendo, meus irmãos, através das gerações, desde que o Cristo disse: ide e levai o Evangelho, pregai o Evangelho a todas as nações, porque muitas vezes apenas pessoas saberiam do Cristo e da palavra de Deus através da boca de qualquer pessoa que se dispusesse a fazer isso, desde a mais simples, no lugar mais improvável em que você esteja, meu irmão, que você possa falar desse Deus maravilhoso que é capaz de restaurar, de salvar vidas, esse Evangelho que me salva todo dia, esse Deus que eu escolho todo dia para minha vida. Você também tem acesso a tudo isso, é capaz de te resguardar, de te proteger da maldade do mundo. Muitas vezes você vai orar, e vai orar muito, e vai conversar muito com Deus, e Ele vai te dar orientações fantásticas, e você terá apenas que esperar o agir de Deus na sua vida para ter livramentos extraordinários na sua vida. E eu sou prova disso. Oração, oração, conversa com Deus e conversa com Deus, e Deus vai preparando o seu emocional, o seu espiritual, e a resposta não é a hora ainda, porque muitas vezes envolve corações de outras pessoas nesse processo. Teu coração está pronto para receber a bênção, o livramento, seja o que for, mas e as outras pessoas que fazem parte desse fluxo, desses relacionamentos no mundo da vida? Muitas vezes num negócio, num relacionamento afetivo, numa amizade, onde quer que você esteja, meu irmão. Quando é só coisas que nós precisamos resolver conosco, é entre a gente e Deus. Mas e quando envolve outras pessoas? Como família, por exemplo? Eita! Quanto coração precisa ser rasgado, tocado, renovado, restaurado. Gente que precisa ter realmente a vida sacudida, tocada no íntimo, no seu interior, para entender a mensagem da cruz do Cristo, que esteve entre nós e que nós não somos nada. Nós não somos nada. E tem pessoas que se acham muito em relação aos outros, mais que os outros, prejudicam outros. Não pensa em toda a humilhação, em tudo que aconteceu. Muitas vezes você não conversa com um familiar, mas ele nunca te pregou numa cruz, meu irmão. E Cristo está até hoje tentando: vinde a mim, aprendei de mim, que eu lhe darei a minha paz, e vamos, e Deus, e vamos ao Pai, e vamos. Isso aí não fala nada com você, no seu coração, para quebrar esse orgulho que está destruindo? Você pode achar que não, meu irmão. Você está perdendo um tempo na sua vida, pensando que é capaz de alguma coisa, que tudo que você tem na tua vida é merecimento, e não enxerga o poder de Deus na tua vida, que te deu o livramento até hoje, que tu tá vivo pela misericórdia dele, meu irmão. Só por isso. Por acreditar em você, ele não desiste de você. Enquanto for o tempo que você tenha que ter um sopro de vida toda manhã e abra os teus olhos para um novo dia, vai chegar o dia que chega a senha, né? Aquele dia não vem mais o sopro de Deus para te dar o novo dia. Acabou. Mas enquanto Deus está dando o sopro da vida para você todos os dias, Ele não desiste de você. Não desiste de você, do seu caminhar, tentar fazer com que você sinta o poder do Espírito Santo do Senhor na sua vida e acorde, veja no que está errado, a importância do amor na vida das pessoas. Meu irmão,
Hoje em dia as pessoas não se sensibilizam mais com nada, há um desamor incrível, chocante entre os seres humanos. Assim como na época do Messias. O Messias sendo, né, no Calvário, apedrejado, cuspido, uma coroa de espinho, o pessoal jogando pedra nele. Bem normal, né? E hoje em dia o que acontece muitas vezes? Não é verdade? Quantas pessoas você já ouviu dizer foi crucificado em determinada circunstância? Porque cada um tem a medida da sua dor. Então tem pessoas que realmente se sentiram destruídas, abaladas naquele momento devido a uma atitude sua. Ou você se sentiu assim em relação à atitude de alguém na sua vida? Que não chega nem perto do que o Messias passou. Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. A influência do mal no ser humano, do maligno, dos planos que o maligno tem de destruição nas nossas vidas, em que a nossa luta, meu irmão, não é contra os nossos irmãos de sangue, de osso, sangue, carne, não é. É uma batalha gigantesca espiritual, em que o maligno pega aqueles mais desatentos que não estão conectados com Deus, imaturos, despreparados, utiliza serviço dele e recompensa. Claro que recompensa. Recompensas temporárias, claro. Porque por que o mal, que é muito mais difícil, exige uma engenharia mental, planejamento, faria sentido para um ser humano colocar tanto esforço para ser ruim, maltratar os outros, causar mal para as outras pessoas? Se não fosse recompensado, tivesse prazer nisso. Precisa, né? Porque senão não faria sentido. Porque ser bom é muito mais fácil. Você falar a verdade é muito mais fácil. Imagina, uma pessoa te faz uma pergunta, você fala a verdade. Pode passar 20 anos, a pessoa vai te fazer a pergunta, você vai dizer a mesma coisa. É a verdade. Agora, a pessoa mentirosa, que é um exemplo que nós podemos pegar, a pessoa ela faz uma engenharia mental para mentir algo para você, fantástica. Fantástica. É até interessante, né? É um laboratório assim, né, social, esse tipo de coisa. A mentira, essas coisas assim. É gigantesca. A engenharia mental, o esforço, a ginástica, né, daquela situação. Aí a pessoa tem que sustentar aquilo ali. Dá um trabalho, não é mesmo? E depois para lembrar de tudo que mentiu? Será que é fácil ser um mentiroso? Não, é muito mais difícil. Mas tem que ter uma recompensa do mal tão grande. Deve trazer uma satisfação ser mentiroso, ser traidor, ser mau caráter. Que isso aí não é coisa de Deus. Quem é que está beneficiando essas pessoas e dando prazer para essas pessoas serem assim? O diabo, só pode ser. Ou como você quer que chamar, o maligno, forças do mal. Não é mesmo? E isso causa um esforço tão grande. Imagine as pessoas que lidam com corrupção. Quanto papel e caneta já foi gasto nesse sistema para continuar sendo corrupto, meu Deus do céu? Quanto? Quantas noites sem dormir para ser corrupto? Para passar realmente as outras pessoas pisando por cima, destruindo. Em que cada vez que alguém está com o excesso nas suas vidas é porque está faltando no bolso de outra pessoa que está sofrendo. Não é mesmo? E isso, para essas pessoas terem isso, o que é a recompensa? O poder que eles entendem que tem diante do sistema. Não é assim que funciona? Eles têm que ter algum prazer. Pensarem que tem o poder. Assim como o diabo tentou Jesus no deserto e disse: lá em cima do monte, tá vendo tudo aquilo lá, ó? Pode ser tudo seu, desde que me adorar e renegar o teu Deus. Tudo que tu vai passar, adore a mim,
e vamos governar tudo isso juntos. É assim que funciona? Mas o Cristo queria o quê? O coração das pessoas. Resgatar aquilo que realmente fica para sempre, porque não é as coisas desse mundo que ficarão, meus irmãos. Se você já viu alguém que partiu e levou alguma coisa, pode deixar aí nos comentários pra gente, que eu quero conhecer melhor essa história, porque eu não conheço ninguém. Agora, o que as pessoas quando se vão nos deixam? Lembranças. Lembranças do quê? Aquilo que se comenta acerca daquela pessoa que se foi, que era uma pessoa boa, que era uma pessoa admirável, que foi um exemplo de ser humano. Nossa, será que isso agrada a Deus, meu irmão? O coração de Deus, diante dos olhos de Deus e daqueles que ficaram, será que traz assim como um bálsamo, um refrigério para a alma? Ou aquelas pessoas que quando se vão, os outros comentam assim: aquilo lá era... Nem vou dizer aqui, né? Como que sente o coração das pessoas? Alguns sentem até um alívio, né? Então o que essa pessoa construiu de verdade aqui? Nada. Porque o que fez para ter prazer momentâneo aqui, deixou. E nem uma lembrança boa do que foi deixou para ninguém. Então veja que, enquanto o diabo tentava corromper o Messias com as coisas desse mundo, o plano de Deus com o Messias era conquistar as pessoas para algo muito maior. O amor, o coração das pessoas, em que você pode estar em paz e bem, exatamente, independentemente da circunstância em que você se encontre. Porque você tem um Deus de promessa na sua vida. Você sabe que o melhor está por vir. Que muitas coisas que Deus permite que você viva é para te preparar para as vitórias que você determinou com o Pai. O que você determinou na sua vida, sendo justo, bom, que seja para edificar pessoas e não destruir pessoas, sem pisar na vida de pessoas. Por que Deus não vai abençoar os teus planos se forem assim? Justos. É mesmo? Mas Ele está te preparando, meu irmão. Então veja que quando as coisas dão tudo certo na nossa vida, nós temos que dar glória a Deus por isso. A Deus por isso. E quando Deus permite que a gente passe por provações, tribulações, desafios nas nossas vidas, nós temos que agradecer também, muito. Agradecer muito, dizer: Pai, eu preciso aprender essa lição. Como o exemplo que nós falamos, eu preciso ser paciente, meu Pai. Desenvolver a mansidão no meu coração. Como é que se conquista isso num coração endurecido, genioso? Deus permitindo possibilidades e pessoas para que a gente desenvolva paciência. Que às vezes não é na primeira lição que a gente compreende. Precisa de um tempo, precisa repetir. O perdão. Pessoas precisam errar muito com a gente. Não é mesmo? Para que a gente compreenda que não afeta mais. Porque ninguém deve nada pra gente, deve para Deus. Em que Deus diz: a justiça é minha. A ira é minha. Nós, como filhos, criaturas que somos, irmãos, podemos nos indignar, mas que disso não amanheça um novo dia, a gente continue assim, né? Diz a palavra, em outros termos, né? Mas não e que a gente venha a nos irarmos, justiça com as próprias mãos. Não. A justiça é de Deus, em que Deus é amor, misericórdia, sabedoria e justiça. Tem muitas pessoas que esquecem essa última palavrinha. Pensam que erram de propósito, porque são conhecedores da palavra, do certo e do errado. Prejudicam pessoas uma vida toda. E se arrependem disso. Mas esquecem que Deus é amor, restauração nas nossas vidas, sabedoria, misericórdia, mas Ele é justiça, meu irmão. Ele vai ser justiça. Assim como Ele faz com que o sol nasça sobre as nossas cabeças, nós sendo justos ou injustos, bons ou maus,
O sol nasce para todo mundo. Por quê? Porque ele não tira isso de ninguém. Agora, a justiça nos nossos atos, do que nós somos diante desse sol que nasce todos os dias sobre a nossa cabeça, é que faz a diferença. Um Deus de promessa, um Deus que não desiste da gente, até o último sopro das nossas vidas, até o retorno do Messias, até a grande luta, até a grande batalha, em que o bem será vencedor, meu irmão. E nós teremos sim oportunidades até o fim de atendermos esse chamado, de nos tornarmos novos seres humanos capazes de estarmos ao lado de Deus. Poucos serão os escolhidos, meus irmãos. E que nós possamos, nessa caminhada de luta, nos mantermos nesse caminho compreendendo a seriedade de tudo isso, que isso não é brincadeira, meu irmão. Muitas pessoas dizem que acreditam em Deus. Em que Deus você acredita? É esse Deus que eu estou falando? Que tem uma conversa séria com a gente? Que nos fala a verdade, um Deus de promessa, de vitória, mas que não esconde nada da gente porque ele é verdade? Ou um Deus que você diz que existe, que criou na sua cabeça só porque lhe convém? Que você vai fazer algo errado e essa escritura inspirada por Deus não vai te corrigir, não vai te transformar em algo novo e melhor? Então, veja a importância de tudo isso que a palavra nos diz para a nossa reforma, né? Essa busca de entendimento, de compreensão acerca da palavra de Deus, das escrituras, de quem é esse Deus que você serve, que esteja de acordo com as escrituras sagradas, com o Messias, com a volta do Messias. Tudo é promessa, meu irmão. Que estamos realmente orando, em contato com o Pai, vigiando, em que ninguém sabe o dia e a hora, mas devemos estar preparados, assim como nós não sabemos o dia e a hora desse encontro que nós teremos, o grande dia. Nós também não sabemos a hora em que será o último dia de sopro de tempo nós temos para nos prepararmos para tudo isso, não é mesmo? Acredito que sempre é tempo de preparação, né, meu irmão? Sempre. Nesse exato momento é tempo de preparação. De repente, hoje vira a chave na sua vida e você começa. Tem que começar de algum lugar, não é mesmo? E o importante é que nós possamos sempre estar em comunhão com Deus, na sua palavra, em comunhão com os nossos irmãos que têm o mesmo propósito no estudo e seguirmos em frente nessa caminhada. Não é mesmo, meus queridos? A leitura de hoje foi do capítulo 15 do livro de João, com mensagens muito bacanas para a gente refletir, para vocês lerem, quem gosta de acompanhar, né? A palavra também, queira consultar depois, né? Fica essa referência no dia de hoje. Agradece muitíssimo a sua presença. 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Fiquem na paz, nosso Senhor, e até a próxima. Deus sabe em quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois.
Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro